Muito boa noite a todos que se juntam a nós nesse feliz sábado à noite para estudarmos juntos o capítulo 48 da obra Os Mensageiros, psicografia do nosso querido Chico Xavier, a autoria do espírito André Luiz. O tema da noite de hoje, do capítulo de hoje, como está muito bem expresso aí no título, é Pavor da Morte. Esse capítulo vai se constituir de um diálogo entre André Luiz e Aniceto a respeito de alguns atendimentos que são realizados ali nas atividades que são proferidas na casa de Dona Isabel, né? Nós tivemos a preleção do Evangelho e aí André Luiz vai então chamar a atenção para o fato de que são muitos desencarnados atendidos ali durante a atividade. Então, o capítulo de hoje, com os desdobramentos em torno desse diálogo que nós falamos aqui, vai trazer belíssimas reflexões a respeito de como o Espiritismo nos ensina, eu diria, a ver não a morte, mas a vida. Pensar diferente sobre a morte é pensar diferente sobre a vida. E ao matar a morte, né, aí numa imagem bem-humorada, numa expressão bem-humorada que nós costumamos utilizar no movimento espírita, o Espiritismo ressignificou a própria vida. Mas vamos lá, vamos passo a passo para a gente poder ir desenvolvendo essas reflexões. Então, a questão proposta por André Luiz, no seu início, na sua constituição, é essa. Por que motivo se reuniam ali tantos desencarnados, já que recebiam assistência espiritual? Não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? E aí Aniceto inicia a resposta dizendo que, de fato, muitos espíritos que desencarnam são atendidos no próprio uma própria ambiência espiritual propriamente dita, não simultânea à realidade dos encarnados. E aí ele fala que o próprio André Luiz foi atendido após o tempo que passou nas zonas inferiores, no umbral, em nosso lar. Mas ele vai explicar o motivo pelo que muitos desencarnados são atendidos durante a atividade realizada na casa de Dona Isabel. Vejamos, o mundo espiritual está em todo lugar. O mundo espiritual é paralelo ao nosso. Não é o mundo terreno aqui e o mundo espiritual acolá em outro lugar. São realidades simultâneas, divididas ou separadas apenas pela densidade da matéria. Mas muitos desencarnados não são atendidos nessa realidade paralela à dos encarnados. Como André Luiz, nós acabamos de falar, né? Então, Aniceto vai explicar aqui pelo que esses desencarnados estão sendo atendidos ali, ao lado da atividade direcionada aos encarnados. Então, Aniceto diz assim: grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, sentem-se possuídas de doentia saudade do agrupamento, como acontece noutro plano de evolução aos animais quando sentem a mortal saudade do rebanho. Vejam a imagem. A expressão é doentia saudade do agrupamento e ele faz um paralelo com os animais, quando se afastam do rebanho, sentem algo similar. Ele prossegue: para fortalecer as possibilidades de adaptação
dos desencarnados dessa ordem ao novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Esta sala, em momentos como este, funciona como grande incubadora de energias psíquicas para os serviços de aclimatação de certas organizações espirituais à vida nova. Vejam só, a imagem da qual Aniceto se utiliza, né, doentia saudade do agrupamento, não diz respeito à presença específica de encarnados, parentes, familiares. A metáfora não é essa. Ele está falando de uma energia específica, de uma, entre aspas, condição específica que nós temos quando estamos no plano dos encarnados e quando sentimos muita falta quando deles se afastamos e não realizamos esse processo de educação da mente para uma realidade posterior, ou quando, ainda que tivéssemos essa prospecção no intelecto, tivemos uma vida essencialmente voltada para as sensações materiais. Essa doentia saudade do agrupamento, portanto, é esse contato com essa energia que ele fala aqui de forças magnéticas de nós outros que ainda estamos no corpo. Nós temos uma energia específica quando estamos no corpo. Então, para muitos espíritos, é necessário que eles sejam atendidos numa ambiência que detém essas energias para que eles possam ser mais acessíveis a esse socorro oferecido. O tema é muito amplo, a literatura espírita desdobra uma série de apontamentos sobre isso, né? Desde as obras básicas, que nos fala de uma energia mais animalizada, até as obras complementares, subsidiárias, enfim. Nós não temos aqui o tempo para aprofundar isso, mas a explicação é muito íntegra, é muito lógica, né? Dentro de tudo aquilo que a gente vem estudando desde nosso lar, faz todo sentido que para essa gama de espíritos a energia dos encarnados surta um efeito mais profundo a esses espíritos, né? E aí vejam que coisa mais interessante aqui. Ele diz assim, Aniceto diz assim: não observou os preguiçosos, os dorminhocos, invigilantes que vieram colher benefícios nesta casa? Vejam, no capítulo anterior foi destacado muito a postura daqueles que buscam essas atividades espíritas. Muitos curiosos, muitos apressados, querendo socorro imediato, muitos questionadores que não entendem de que se trata a proposta. E aí talvez a gente ficasse pensando, né? Então é melhor não ir. Talvez fosse melhor que eles não fossem à atividade. Vejam só o que Aniceto está dizendo aqui. Pois eles também deram alguma coisa de si. Esses que aparentemente foram atrapalhar também deram alguma coisa de si. Deram calor magnético e radiações vitais proveitosas aos benfeitores desse santuário doméstico, que manipulam os elementos dessa natureza, distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas às entidades combalidas e inadaptadas. E sorrindo, concluiu o bondoso: tudo tem algum proveito, André. Nosso Pai nada cria em vão. Isso aqui, meus amigos, é de uma lição fabulosa. Nos centros espíritas, quando nós temos essas
presenças, essas visitações que ainda não entenderam propriamente de que se trata o Espiritismo e vão ali nessa postura, eles ainda estão dando algo de si, ainda estão sendo úteis de forma inconsciente, porque a sua energia é colhida, essa energia magnética do encarnado é colhida para auxiliar no tratamento dos desencarnados que se mantém nessa posição muito fechada, muito materializada. Isso aqui é de uma lição profunda. Tudo tem algum proveito. Deus nada cria em vão. Vamos prosseguir. Nesse ponto aqui do estudo, há uma mudança de cenário. André Luiz vai juntamente com Aniceto para um necrotério. E chegando lá, eles se deparam com a cena de um cadáver, um corpo, né? O espírito dessa jovem desencarnada ao lado do cadáver, com as mãos nos olhos, como se não quisesse ver o que se passava, e próximo a ela um espírito, que é o espírito caro a ela, né? Um afeto, uma espécie de companheiro, marido ali, que havia desencarnado antes e que tentava acioná-la para uma lucidez espiritual. Falava a ela que já havia aguardado, que tinha um local para que eles pudessem ficar, né? Nós estudamos isso lá em nosso lar. Muitas famílias têm localidades temporárias que habitam, enfim. Mas a jovem não estava assim nada acessível, minimamente acessível. Apenas tomada de um pavor, não conseguia escutar as palavras ali do seu noivo, e então André Luiz e Aniceto chegam a esse local. Então Aniceto compartilha uma conversa com o companheiro dessa jovem, né, que insistentemente tentava acioná-lo, e diz para Aniceto: olha, eu já tentei de tudo, estou aqui há mais de 6 horas, mas ela não responde. Então Aniceto diz assim: é preciso atendê-la de outro modo. Vejo que a pobrezinha não dormiu no desprendimento e mostra-se amedrontada, atenção para essa parte, por falta de preparação espiritual. Que é o quê? Essa educação religiosa não dogmática, mas essa educação religiosa que aclimata a mente do encarnado para a necessidade de viver consentaneamente como alguém que não irá morrer. Tarefa essa essencial do Espiritismo, né? Não convém que o amigo se apresente a ela já já. Não obstante o amor que lhe consagra, ela não poderia revê-lo sem terrível comoção, nesse instante em que a mente lhe flutua sem rumo. Então ela está ali numa espécie de estado meio delirante, né? Ela não está plenamente lúcida, ela se acha encarnada, mas não está encarnada, vê o próprio corpo, está numa realidade fechada, não conseguindo ter contato com esse mundo exterior. Sim, considerou ele tristemente. Às 6 horas chamam-a sem cessar, identificando-lhe o terror. O título do capítulo: Pavor da Morte. E aí Aniceto então explica para esse jovem as causas disso, né? Como a gente já comentou, a ausência de preparação religiosa, meu irmão. Ela dormirá, porém, então logo consiga repouso, entregá-la-emos aos seus cuidados. Por enquanto, conserve-se a alguma distância. Então, vejam
o quão importante é a tarefa do Espiritismo, como diz Allan Kardec, no combate ao materialismo. A grande tarefa benemérita que o Espiritismo realiza quando ilumina consciências para essa realidade, que não é uma hipótese, que não é algo místico, que não é um dogma, mas é uma realidade que a ciência espírita já nos comprovou. Então Aniceto se aproxima dela e diz: vamos, Cremilda, ao novo tratamento. Ouvindo, a moça abriu os olhos espantadiços e exclamou: ah, doutor, graças a Deus! Que pesadelo horrível! Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido há anos, chamar-me para a eternidade. O que a gente já entendeu? Ela acha que está encarnada. Ela acha que está no corpo ainda. Então ela pensa ter ouvido um médico e despertado daquela realidade estranha, né, no qual ela se encontrava. Vejam só o tato, a delicadeza, a sensibilidade, a inteligência de Aniceto. Talvez qualquer um de nós, conhecedores do Espiritismo, disséssemos: ah, não, você já morreu. E aí ela morreria de novo, né? Entraria talvez num processo de difícil retirada de um estado de comoção agravado, como descreveu ali Aniceto. Então vejam a estratégia que ele vai usar. Não há morte, minha filha. Creia na vida eterna, profunda, vitoriosa. E aí ela diz: é o senhor o novo médico? Indagou confortada. Sim, fui chamada para aplicar-lhe alguns recursos em bases magnéticas. Torna-se indispensável que durma e descanse. É verdade, tornou ela de modo comovente. Estou muito cansada, necessitando de repouso. Vejam que Aniceto não falou de morte, falou de vida. Não disse que ela estava desencarnada, disse que ela precisava, quando ela disse assim, eu achei que estava morta, né? Ele diz, olha, não há morte, como é que você pode estar morta se não há morte? Creia na vida eterna. Ele já está falando em bases espíritas. Indiretamente, ele já está instruindo aquela alma, sem que ela seja lançada numa realidade abruptamente. E aí ele vai então dizer algo muito interessante. Ele diz assim: pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. Ela não precisa ficar nas regiões umbralinas como André Luiz por dois motivos. Não é porque ela era da religião A ou B, ou por qualquer outra coisa que nós encarnados achamos que determine esse fator. Ele fala em bondade natural do coração, era o espírito que vivenciava uma bondade, e segundo, cultivava virtudes. Então, se a gente for buscar lá o Código Penal da Vida Futura, no céu e inferno, nós vamos ver Kardec dizendo que o estado dos espíritos é relativo ao grau das imperfeições que possuem. Quanto mais virtudes, menos sofrimento. Quanto mais imperfeições, mais sofrimento. A felicidade é a virtude. Então essa alma, ela já buscava virtudes. Então não há por que ficar em zonas, entre aspas, né, purgatoriais, como umbral. É de lamentar, contudo, não se tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter-se adaptado à vida nova. Os bons, vejam que frase maravilhosa, os bons não encontram obstáculos insuperáveis. É muito mais fácil para ela, que já é uma alma boa, mas que não teve um pensamento direcionado, ser auxiliado, do que alguém que sabia dessa realidade,
mas era uma alma difícil, cheia de defeitos, ou que não cultivou a virtude. Em qual posição nós estamos? Se estamos aqui assistindo esse estudo, certamente já temos uma educação religiosa dos pensamentos, mas precisamos olhar para outra parte, para a lei de caridade, como afirma Kardec, e o cultivo das virtudes, que em dias muito difíceis, parece assim que nós estamos muito longe, né? Mas o cultivo da virtude não é a virtude ainda, é exatamente o cultivo, né? Se eu digo que eu preciso cultivar um grão, o grão ainda não é planta. Então guardemos assim serenidade nesse processo. Cultivo das virtudes é errar e corrigir-se, é ter o impulso de fazer e refrear e educar-se, é ou errar e arrepender-se e reparar o erro. Isso é o cultivo das virtudes. Nem todos os dias serão de plena paz. Alguns dias serão mais difíceis porque nós estamos nesse trabalho. Mas essa é a atividade essencial da encarnação. E aí, terminando, Aniceto diz: como veem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina há muitos séculos, fala de Jesus, que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Deus não é Pai dos nossos corpos materiais. E aqui a gente não está falando em bases espíritas, né? A gente está falando em bases espiritualistas. Segundo Kardec, todos aqueles que creem que existe uma alma. Deus não é Pai dos nossos corpos, porque nós somos almas, espíritos. Deus está cultivando espíritos, não corpos. E como tal, ele está preparado, ou preocupado, melhor dizendo, com a realidade de nós outros espíritos imortais. Então, voltando para aquela cena da habilidade de Aniceto, essa é a proposta espírita. Não é que a gente saia falando de morte, de desencarnação, ou quando falarmos, é para destacar o aspecto vitorioso da vida, como o próprio Jesus no Calvário. Jesus atravessa um momento extremamente difícil, crônico, a crucificação unicamente para nos revelar a realidade imaterial, ou melhor, de uma outra densidade material, porque tudo é matéria, né? Não seria imaterial, mas uma realidade espiritual diferente dessa realidade material que nós temos. Assim o Espiritismo, o nosso trato com aqueles que nos buscam com questões, o nosso trato no trabalho espírita não deve ser o de violentar consciências. Aqueles que trabalhamos em reuniões mediúnicas, porventura, nunca dizermos, mas você morreu. Mas como se a morte não existe? A morte não existe, você vive. E não importa se ele entendeu explicitamente a mensagem, mas é conduzir aquela alma para a ideia de vida. E a grande cereja do bolo desse capítulo é para nós essa mensagem. O Espiritismo, quando nos fala de uma desencarnação e de uma continuidade, ele quer mudar a nossa forma de viver. Ele não está preocupado para onde nós vamos. Ele está nos ensinando que o importante é como nós vivemos, aqui e agora. Porque nós não vamos ser imortais quando deixarmos esse corpo, nós já somos imortais. Nós já estamos numa realidade, a gente entra no contexto da encarnação e sai dele. Mas a vida do espírito é uma só, dividida em vários capítulos, muitas existências. Então,
não falemos da ideia da morte nesse sentido de fixação na morte, mas de vida, da vida vitoriosa como Jesus lá no terceiro dia após a crucificação. A ideia da vida deve promover a nossa ressurreição no sentido moral, no sentido de alguém que aprende a viver na sua real condição de espírito imortal. Essa é a grande lição do nosso estudo de hoje. Deixem aí as perguntas, as dúvidas, os comentários, os casos. Semana que vem nós teremos a nossa live de perguntas e respostas. E aí já entramos no próximo mês, no último mês dos nossos estudos, para a conclusão da nossa obra. Uma excelente semana a todos, Deus nos abençoe, um forte abraço e até o próximo sábado.